bem-vindo! Nesse vídeo você irá aprender sobre o R+, um software feito pela produtora dos servos do robô, a Dynamixel, para facilitar a configuração dos motores. A primeira coisa que você deve saber sobre esse programa é que por meio dele você é capaz de checar se todos os motores estão respondendo corretamente aos comandos. Além disso, ele não possui uma versão própria para Linux, o sistema operacional usado nos robôs. Sendo assim, para utilizá-lo, existem duas opções. A primeira é utilizar uma placa de comunicação externa ligada a um computador com o Windows como sistema operacional e acoplar a essa placa os motores que desejam ser configurados. A outra opção, que será exibida nesse vídeo, é utilizar dentro do robô uma máquina virtual, que nada mais é do que um programa capaz de rodar outro sistema operacional dentro de um computador sem a necessidade de um reboot. Para isso, basta apenas configurar quanto espaço de armazenamento físico e dinâmico você permite que essa máquina virtual use do seu computador quando for iniciada. Nesse caso, utilizaremos um software chamado VMware Workstation para rodar essa máquina virtual. Para isso, abra o aplicativo, que caso não se encontre na barra de ferramentas, pode ser facilmente acessado pelo menu. Após abri-lo, muitas das vezes logo abaixo do Home, existirá a opção de rodar o último sistema operacional utilizado. Porém, caso ele não seja tão facilmente encontrado, basta selecionar a opção Open Virtual Machine e selecionar o Windows 10 dentro da pasta de arquivos. Após selecionada, basta clicar em Run e executá-lo. Muitas janelas se abrirão nesse momento, devido aos diversos processos que serão iniciados. Basta clicar em OK em todas e pronto, sua máquina virtual foi iniciada. Dentro dela podemos ver claramente interfaces do Windows funcionando normalmente, e dentro dele devemos abrir um programa chamado R+ Manager. Basta confirmar a mensagem e você se encontrará em uma tela onde é pedido para selecionar o modelo dos servos que serão configurados. Ao clicar na opção Dynamixel, estarão inclusos todos os tipos de motores que utilizamos no robô. Ao confirmar o modelo, você será encaminhado a uma página onde pode escolher qual dessas opções deseja realizar com o motor. Dentro delas encontram-se testes, calibração, recuperar o firmware ou uma checklist dos motores. Neste caso, escolheremos a opção Update and Tests. Clicando em Next, seremos direcionados a uma janela onde devemos selecionar a porta USB na qual está acoplada a placa que converte as informações mandadas pelos motores para o computador. Normalmente serão exibidas duas opções USBs, acompanhadas de um número. Normalmente, a correta será aquela que não estiver acompanhada do número 1. Porém, caso você erre a porta, a única coisa que irá acontecer é que a leitura falhará e você retornará para essa tela. Ao encontrar a USB certa e dar um duplo clique sobre ela, seremos redirecionados a uma tela para selecionar a frequência de transmissão do servo. Após ele já ter sido configurado uma vez, a frequência utilizada é de 1 MB. Porém, se é um motor novo, as configurações de fábrica são de 57.600 dps. Você não precisa selecionar apenas uma opção, então em caso de dúvida, marque as duas e clique em Next. Um processo de leitura foi iniciado para checar todos os motores que estão sendo utilizados. Quanto mais opções e frequências forem selecionadas, mais tempo para a varredura terminar esse processo irá tomar. Neste teste, liguei apenas um motor, porém tudo o que será feito neste servo pode ser aplicado em série quando mais motores forem ligados simultaneamente. Clicando em Next duas vezes, você será apresentado à interface de um programa onde de fato pode mexer nas configurações do servo. Na coluna localizada à direita, existe uma lista das opções que podem ser modificadas, enquanto na coluna da esquerda é exibida as frequências que foram lidas para acessar os servos. Por fim, entre essas listas, existe uma terceira, onde é exibido todos os motores que foram lidos. Se os servos fossem de classificações diferentes, como por exemplo o MX64, utilizado nos braços do robô, e o MX106, utilizado no resto do corpo, a lista seria dividida em seções de acordo com o tipo do motor. Sendo assim, o MX64 seria exibido primeiro e, em sequência, os MX106. É possível ver que acima dessas opções dos motores, existe uma opção All. Ao clicar nela, todas as mudanças feitas serão aplicadas para todos os servos que estão sendo lidos no momento. Essa opção pode ser útil para ajustar, por exemplo, a frequência de diversos motores novos, de 57.600 para 1 MB. A primeira função que iremos explorar é o ID. Cada servo dentro do robô é localizado por meio de um ID, pois ele informa qual a sua função para o funcionamento do robô. Os IDs são escolhidos com base no posicionamento dos servos em relação à frente do robô, começando dos ombros e indo até os calcanhares, onde o lado direito conta com IDs de números ímpares e o lado esquerdo com números pares. Para configurar o ID de um motor, basta dar um duplo clique sobre a opção no canto inferior direito e aparecerá uma lista com as possíveis opções de ID. Após selecionar a opção desejada, basta clicar em Save, que se encontra logo abaixo do quadro onde o ID foi escolhido.
Enquanto o programa está operando, é possível visualizar a seção Communication Status por meio de duas barras, um TX e um RX, onde representam respectivamente o estado atual da transmissão e da recepção de dados no motor, onde a cor verde implica em um sinal estável e o amarelo indica a perda na comunicação dos motores, o que pode implicar em uma falha da placa de comunicação ou os cabos que estão ligados ao motor. Um pouco abaixo encontra-se a opção Baud Rate, que é a que define a frequência em que o motor deve trabalhar. Sempre certifique-se que ela encontra-se em 1 MB. Para salvar esse ajuste, assim como anteriormente, basta clicar em Save. Seguindo, a próxima função que iremos conferir é LED. Tem um uso muito simples, porém eficiente, pois por meio dele é possível facilmente identificar o servo no corpo do robô em caso de dúvidas e, além disso, checar se o motor está recebendo corretamente os dados enviados. Sendo assim, uma vez em on, o LED que se encontra na parte superior do servo será aceso e em off será apagado. É possível notar que nessa lista existem parâmetros que configuram o PID dos motores. Isso envolve um pouco de conhecimento em controle, mas caso necessário, é possível ajustá-los por meio desse software. A próxima opção explorada é o Goal Position. Por meio dela, você é capaz de controlar o servo e checar se de fato ele está respondendo corretamente aos comandos e se está com a precisão desejada. Para isto, basta clicar na posição Torque Enable On. Este botão exibe o que ocorrerá caso clique nele. Portanto, ao clicar em On, você estará habilitando o torque, ou seja, o servo pode ser movimentado. É possível movimentá-lo clicando sobre o ângulo, digitando um número ou movimentando um cursor vermelho. De ambas as formas, o servo deve responder. Um detalhe importante sobre a montagem destes motores é que eles possuem 3 marcações em seu corpo, representadas com bolinhas que formam uma seta. Quando colocado na posição 0 grau, essa seta deve apontar para a parte de cima do motor, formando um ângulo de 90 graus, como pode ser visto na tela. E caso seja alterada a posição do servo, consequentemente a seta apontará para outra direção. Como também pode ser visto na tela, é necessário tomar cuidado com movimentos como estes, pois a resposta é muito rápida. Dependendo da parte do robô que está acoplada no servo, ela pode ser danificada, indo para uma direção indesejada. Após finalizar essa etapa, basta clicar em Torque Enable Off e pronto, o motor ficará com a movimentação desabilitada novamente. Uma informação relevante sobre a máquina virtual é que ela lê todas as USB que estão ligadas ao robô, porém apenas uma delas é a que deve ser lida para o R+. Neste caso, vimos que era USB 4, mas caso não fosse, basta desabilitar a USB que está sendo utilizada e habilitar uma nova e refazer o teste. Não é possível deixar todas as USBs habilitadas ao mesmo tempo, portanto, lembre-se de fazer esse processo caso inicialmente a porta correta não esteja sendo utilizada. Todavia, quando você desabilita a máquina virtual sem desligá-la, a USB permanece salva. Então talvez essa seja uma boa opção caso deseje poupar tempo. Para finalizar, basta fechar o R+ e clicar em confirmar. Você será direcionado à tela inicial do aplicativo. Porém, como ele é a única coisa do Windows que você utilizará, pode fechar a máquina virtual nessa tela mesmo. Basta clicar no X e após isso no Yes para salvar as modificações. Aguardar um instante e pronto. Com isso você já sabe o básico sobre o R+ e pode ser capaz de configurar os motores sozinho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal do Robô Feio Humanoide. Se você tem alguma crítica ou sugestão para a próxima aula, por favor, deixe aqui no comentário para eu saber. Espero ver você na próxima aula.